Olá pessoal, tudo bem? No vídeo anterior nós falamos sobre os ideais do iluminismo. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os seus pensadores. Já falamos que os ideais iluministas surgem na Idade Moderna, existe um contexto para isso e tudo que acontece depois do iluminismo vai ser diretamente influenciado pelos seus ideais. O iluminismo contesta diretamente o absolutismo monárquico e aquele modelo em que o rei concentrava poderes amplos na sua mão, desde o poder econômico, político e controlava toda a sociedade que não tinha direito de contestação. Isso acontece no cenário europeu. Para a gente entender um exemplo disso, trago aqui essa pirâmide social lá da França absolutista. Na França, a burguesia fazia parte do terceiro estado, que compunha a maioria da população juntamente com os trabalhadores e os camponeses, e esse terceiro estado sustentava o primeiro e segundo, compostos por membros da nobreza e do clero, além do rei, que administrava aquela sociedade conforme seus próprios interesses e dos seus aliados da nobreza. Esse é o exemplo que mostra os privilégios que desfrutavam a nobreza e o clero naquela sociedade em detrimento de outros grupos sociais. E é nesse contexto que surgem os ideais e os valores iluministas. Esses valores buscavam a liberdade política, econômica de expressão individual, já que quem era daquela sociedade e não fosse da nobreza e do clero não tinha voz. Agora que revisamos um pouco sobre o que falamos no vídeo anterior, vamos entender um pouco mais sobre os pensadores iluministas? Este prédio é o Congresso Nacional. Você já ouviu? Esse é o Palácio do Planalto. E esse é o prédio do STF, Supremo Tribunal Federal. Essas três edificações ficam em Brasília, capital do país, na Praça dos Três Poderes. Mas que relação esses prédios têm a ver com o iluminismo? Toda a relação. E vamos saber agora. Montesquieu foi um grande pensador iluminista. Apesar de nobre, ele era contra o absolutismo monárquico. Ele dizia que havia uma tendência de abuso de poder por parte do rei a partir do momento que o seu poder era centralizado e unificado. E por isso ele defendia a divisão dos poderes em três partes: poder executivo, legislativo e judiciário. Esse modelo liberal político se espalhou pelo mundo todo e chegou no Brasil. No século XIX, na nossa primeira legislação, ele foi implementado, só que de modo distorcido. Na atual legislação brasileira, os três poderes são autônomos e exercem um papel importante na democracia. E a inspiração vem dos ideais iluministas de Montesquieu, propostos lá no século XVIII. Mas qual a função de cada poder? O poder executivo tem a função de administrar de acordo com as leis. O poder legislativo cria as leis e fiscaliza o poder executivo. Já o poder judiciário interpreta e julga os casos conforme as leis. E quem faz parte desses poderes? O Brasil é um país bem grande e, para melhor administrá-lo, ele é dividido em esferas administrativas. A esfera federal é a maior, é a que organiza o país. O poder executivo, nela, é exercido pelo presidente. O legislativo, pelos deputados federais e senadores, e o Poder Judiciário pelo Supremo Tribunal Federal. A administração da instância federal, ela acontece na capital do país, que é em Brasília, nesses prédios, que ficam na Praça dos Três Poderes, onde também ficam as pessoas que exercem esses poderes. É importante salientar que o Poder Executivo e Legislativo, ele é eleito pelo povo e tem um mandato temporário. Na esfera estadual, temos o Poder Executivo exercido pelo governador, o Poder Legislativo, exercido pelos deputados estaduais, e o Poder Judiciário, exercido pelos tribunais de justiça locais e comarcas. Já na esfera municipal, o Poder Executivo é exercido pelo prefeito, o Legislativo pelo vereador. E não há poder judiciário independente na esfera municipal. Observe que estamos no século XXI e os ideais iluministas do século XVIII nos influenciam até hoje. Falando nisso, vamos conhecer mais um pensador, o Rousseau. Sua ideia de soberania popular se contrapunha diretamente ao absolutismo. Ele defendia que o governo deveria atender a interesses coletivos e não a interesses particulares. E para preservar a liberdade natural do homem e ao mesmo tempo garantir a segurança e o bem-estar da vida em sociedade, deveria se estabelecer o contrato social. Esse tipo de pensamento acaba por inspirar a ideia de voto universal, fazendo com que o povo seja participante direto das ações políticas. Rousseau defendia o fim da propriedade privada. Esse foi um pensamento revolucionário para a época, pois colocava a existência de propriedade privada como causadora dos problemas sociais, principalmente a desigualdade. Rousseau dizia que o homem nasce naturalmente bom
e livre, que é a sociedade que o corrompe. Adam Smith é considerado o pai do liberalismo econômico. Ele defendia a não intervenção do Estado na economia. Para isso, ele defendia a ideia de que o mercado tinha uma mão invisível que fazia com que ele funcionasse. A lei da oferta e da procura e a livre concorrência regulariam naturalmente os preços no mercado. Segundo ele, quando a oferta de um produto no mercado é maior do que a procura, o valor do produto fica mais baixo. Quando a procura é maior do que a oferta, o valor do produto fica mais alto. Adam Smith acreditava que os empregadores deveriam ter liberdade para negociar salários e condições de trabalho com seus funcionários, sem que houvesse um padrão a ser seguido ou intervenção do governo. Suas ideias dão base para o pensamento liberal capitalista. Mais tarde, esse pensamento vai ser amplamente criticado por favorecer os empresários em detrimento à condição dos trabalhadores. Voltaire foi um grande defensor das liberdades individuais, liberdade de se expressar, liberdade religiosa, liberdade política, e por isso foi perseguido pela Igreja Católica e pelo Estado absolutista francês. Mas vamos falar um pouco mais sobre liberdade de expressão? Na sociedade atual, a ideia de liberdade de se expressar se amplificou com a existência das redes sociais. Mas mesmo fora das redes, as pessoas se sentem mais livres para falar determinadas coisas e argumentam estarem exercendo a sua liberdade de expressão. Mas será? É importante compreender que já no século XVIII, o iluminismo dizia que a liberdade ela já tinha limite, e o limite da liberdade é a lei, de modo que a liberdade de um indivíduo não pode extrapolar a liberdade de outro indivíduo. Estamos falando do século XVIII. É claro que as ideias não foram implementadas tais quais eram defendidas. O que também não invalida o fato de que é um momento importante para se pensar o conceito de liberdade na história. Trouxe 2 exemplos reais no Brasil de 2020 para a gente entender melhor. Na cena vemos um entregador ser ofendido pela sua condição social e pela cor da sua pele por um cliente. O cliente diz: "Você tem inveja disso aqui", enquanto aponta para a sua pele. Agora vemos uma estudante de uma escola do Rio de Janeiro e ao seu lado algumas frases que foram ditas contra ela em um grupo de WhatsApp por seus próprios colegas de turma. "Para comprar um negro, só com outro negro mesmo. Dou 2 índios por um africano. Fede a chorume. Escravo não pode, ela não é gente." E pergunto a vocês, nos 2 casos, isso foi liberdade de expressão? Nós temos direito de falar dessa forma com alguma pessoa? Temos direito de ofender alguém por causa da cor da pele, como é o caso das imagens, pelo seu peso, pela sua identidade de gênero, pela sua religião ou por qualquer outra coisa? Não podemos. Para começar, os casos em questão são racismo, e racismo é crime, assim como homofobia. E o que a gente tem que entender é que liberdade de expressão não é liberdade de ofensa. Eu estou falando sobre casos aqui no Brasil, e aqui no Brasil, ofender alguém por causa da sua cor de pele, da sua identidade de gênero, da sua religião, é crime. Outro tipo de ofensa que não seja crime configura, no mínimo, desrespeito. E desrespeitar alguém ultrapassa o limite da nossa liberdade. E a liberdade de cada um termina quando começa a liberdade do outro. Geralmente esse tipo de ofensa está amplamente ligado a preconceito. E preconceito está diretamente ligado à falta de conhecimento. E a gente está falando aqui de um movimento que ele foi lá buscar o racionalismo, o cientificismo e o conhecimento como base do seu pensamento e da sua ideologia. Esse carinha da imagem aí é Denis Diderot. Ele é muito importante. Ele, junto com outro carinha chamado D'Alembert, eles resolveram criar uma espécie de livro que trouxesse verbetes, conhecimentos básicos para tudo que você imaginar. E aí surge a enciclopédia. Pode parecer bobo você pensar em um conhecimento pequenininho sobre várias coisas, mas para a época isso foi revolucionário porque o acesso ao conhecimento era extremamente restrito a quem tinha poder. Então, quando eles trouxeram a enciclopédia, isso vai fazer com que mais pessoas tivessem acesso ao conhecimento. Pense no privilégio que você tem hoje de ter o conhecimento na palma da sua mão no celular, através lá do Google, de sites de busca inspirados nas enciclopédias, como a Wikipédia, dentre outros. O interessante é que na época da informação, a gente vive muito a desinformação através do espalhamento de fake news. Então aí vai a dica. Toda vez que for buscar um conhecimento, tente buscar sites confiáveis, que tenham credibilidade. E não acredite em qualquer coisa, qualquer corrente que chega para você via WhatsApp sem nenhuma credibilidade. Pesquise antes para ter certeza daquilo que você está espalhando por aí. Espalhar notícia falsa pode
prejudicar pessoas e até mesmo instituições. E é por isso que pessoas que espalham notícias falsas podem ser punidas pela lei. Nesse período de pandemia, muitas fake news prejudicaram muitas pessoas e acabaram levando à morte de muitas delas. Uma das fake news mais prejudiciais é a negação da importância da vacina, por exemplo. Uma pandemia assola o mundo, cientistas do mundo inteiro param o que estão fazendo, o que estão estudando para tentar encontrar uma vacina contra o vírus que está se espalhando. E pessoas sem nenhum conhecimento, sem fazerem parte do corpo científico, simplesmente negam aquilo que eles estão fazendo, aquele trabalho difícil e árduo que estão fazendo aí, buscando numa corrida contra o tempo, uma possibilidade de solução para um problema. Negar a ciência é negar a vida. E não se vacinar é prejudicial não só para quem não se vacina, é prejudicial para outras pessoas, já que quando você se vacina, você também está protegendo outras pessoas, não só a você mesmo. Se vacinar é um pacto social coletivo, precisa que o outro faça para que você se proteja. O iluminismo vai ser um marco importante para a história, porque tudo que vier depois dele vai ser influenciado por seu pensamento direto ou indiretamente. Mas não é um movimento perfeito, como nada é na história. Muitas críticas vão acontecer em torno do pensamento liberal iluminista, que, por exemplo, fala de igualdade, mas é visível em vários movimentos que essa igualdade não chega para todos. E isso será tema dos nossos próximos assuntos. Aliás, no nosso próximo vídeo a gente vai falar de burguesia, que tem tudo a ver com isso. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado e valorizem o conhecimento e a ciência, hein? Até a próxima. Tchau!